Deus continue abençoando todos os departamentos que levaram o Senhor Jesus. E nessa oportunidade nós vamos aprendermos um pouco mais a palavra do Senhor Jesus. E antes disso eu queria perguntar aos irmãos, quem lembra qual é o tema que a gente vai falar hoje? De Cristo Jesus. Muito bem, Deus abençoe a nossa irmã em nome de Jesus. Queridos, é importante que antes de darmos início a esse ensinamento de hoje, é importante parabenizar a todos os envolvidos na obra social da igreja. Que Deus recompense vocês. Igreja é isso. Quando Jesus ele dá uma ordem e ele diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Quando Jesus dá uma ordenância para nós cumprirmos o íder dele, dentro desse íder eu quero falar com os irmãos sobre a doutrina social que Cristo nos ensinou. Porque fazer o íder de Cristo não está somente em pregar, não está somente em dirigir um culto, não está somente em fazer uma visita, não está somente em falar de Jesus para alguém. A obra de Cristo nessa terra que Ele deixou para que nós dessemos continuidade, uma das coisas primordiais que Cristo ensinou foi a obra social. E nós sabemos que a obra social hoje, em muitos lugares, irmãos, muitos lugares, já não se vê mais. Porque existem igrejas que elas têm as suas preocupações internas, preocupações em porcelanatos, preocupações, melhor falando, em ar-condicionado, em uma boa estrutura de som. Enquanto existem muitas pessoas lá fora que precisa de um calçado para calçar, que precisa de uma vestimenta para vestir, que precisa de um alimento para comer, que precisa de um medicamento que às vezes não tem condições de comprar. E Jesus deixou esse papel para a sua igreja. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos, porque nós sabemos que eu não quero falar de igreja A, de igreja B, de igreja C, cada um faz o que quer. Eu quero falar de nós, eu quero falar da ADNP. Mesmo com pouco recurso que temos, mas nós vamos continuar fazendo aquilo que Deus estabeleceu para a sua igreja fazer. Mesmo que a gente não consiga fazer tudo aquilo que está no nosso coração, aquilo que Deus coloca em nossos corações, mas o pouco que essa igreja conseguir fazer, nós vamos estar fazendo para a glória de Deus, porque é para Ele tudo que nós fazemos. E antes de nós entrarmos no texto, meu filho, eu vou precisar que você pegue mais uma vez o microfone, porque eu vou levar essa Bíblia para Belém e vou dar de presente ao meu pai e vou trazer a minha que está lá. E antes de nós adentrarmos no texto que nós lemos como leitura oficial, eu quero mostrar um texto que me chama muita atenção, da qual está baseado nessa doutrina social que Cristo nos ensinou. Existem 3 textos primordiais dentro da Bíblia que aplica, que dá base e sustentabilidade para a doutrina social.
leitura oficial, que os irmãos já leram aí, está em Mateus, que é o capítulo 25 a partir do 35, mas antes de nós fecharmos com chave de ouro no texto lido, nós vamos falar a respeito de um personagem que Jesus vai dar um exemplo deste momento que aconteceu, que está em Lucas capítulo 8. Aí a minha esposa vai abrir Lucas capítulo 8 e vai ler a partir do versículo 26, que ali vai falar a respeito do bom samaritano. Dentro dessa narrativa, desse texto, Jesus vai ensinar a respeito do que é o social na sua obra e diante da sua presença. Lucas capítulo 8, versículo a partir do 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Perceba, esse gadareno, ele estava possesso. Havia uma legião que estava sobre aquele homem, da qual aquela legião fez com que aquele homem saísse do convívio familiar. Ele não tinha mais como ficar em casa, ele não tinha mais como ter convivência com a sua família, e também ele não tinha mais condições de ter convivência na cidade. E a Bíblia vai dizer que não tinha correntes e nem prisões que podia mais segurar aquele homem. E no texto a seguir, que a diaconisa dele vai estar lendo, os irmãos vão identificar que esse homem, ele está escravo e ele agora vai para o cemitério. E quando Jesus, ele navega para outra margem, chegando em Gadara, dá de cara, ou já era um objetivo de Cristo, se encontrar com esse gadareno. E quando Jesus chega na outra margem, do outro lado, a Bíblia vai nos informar que aquele endemoniado corre na direção. E o demônio que está, os demônios, melhor falando, que legiões são 3.000 demônios em um corpo. E aquele homem corre na direção de Jesus. E os demônios que estavam sobre ele disse: viesse nos perturbar antes do tempo, porque aonde Jesus chegava tinha libertação. Aonde Jesus chegava o inferno tremia. Porque esse é o Evangelho de Cristo Jesus. E de repente veio um homem que estava com uma manada de porcos. E aqueles demônios pedem permissão para Jesus e diz assim: permita-me que nós adentremos aqueles porcos, para que nós se precipite abaixo. Jesus dá permissão, porque para que o diabo faça qualquer coisa, ele tem que também pedir permissão, porque quem manda é Deus. E naquele momento, aquele homem, ele teve um encontro transformador. A primeira verdade que eu quero citar, eu estou adiantando o texto, porque eu tenho ele em mente, e a diaconisa dele vai ler tudo que eu estou falando para os irmãos. Mas é importante que a partir daquele momento ali, aquele homem, ele foi liberto. Perceba que a primeira verdade que Jesus aplicou para aquele homem foi o conhecimento. Aquele homem teve o conhecimento de Cristo. Aquele homem teve o conhecimento da palavra. E aquele homem teve a libertação. Só que a partir deste momento que aquele homem tem o conhecimento da palavra, que aquele homem tem o conhecimento e também é liberto, logo Jesus vai fazer algo extraordinário. Jesus vai mostrar para os discípulos que estavam ali e dizendo para ele: olha, não é só pregar. Eu estou agora interpretando para você. Não é só pregar, não é só subir no barco e ir para outra margem. Na linguagem de hoje, não é só pegar um veículo, um avião, viajar para o outro lado, para outras terras e fazer o ID de Jesus. Não é só isso. Jesus vai mostrar para eles a importância do social. Se você ler o texto por completo, você vai ver que aquele homem não tinha correntes, não tinha prisões que lhe seguravam, e aquele homem não tinha vestimenta que ficava sobre o seu corpo, porque ele andava nu.
Ele rasgava toda a sua vestimenta. Mas a partir do momento que aquele homem teve um encontro com Jesus, e o texto vai nos dizer que quando corre a notícia que aquele homem foi liberto, quando o povo veio encontrar aquele homem, encontraram aquele homem em sã consciência. E também a Bíblia vai dizer que encontra aquele homem vestido. Aí eu faço uma pergunta para vocês: quem vestiu ele? Jesus. Porque Jesus tinha essa preocupação de não só levar o Evangelho, mas também levar aquilo que necessitava para aqueles que ouviam o Evangelho. E é sobre isso que a gente vamos aprender hoje. Continue lendo, por favor, filha. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardavam-no preso. Essa expressão arrebatava, para os irmãos entenderem, não é arrebatamento para o céu não, tá? Essa expressão arrebatamento está falando de consciência. Porque quando uma pessoa ela é possessa, ela perde a consciência. Ela não sabe nem o que está se passando, ele também não sabe o que está se passando. Continue, filho. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Certo. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele lhe disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Equivalente a 3.000 demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. E andava ali, pastando no monte, uma grande quantidade de porcos, e rogaram-lhe que lhe concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. Então a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade. Perceba, aqueles, quando fala aqueles, está falando do que estavam dominando os porcos, que estavam apacentando os porcos, porque também existem pastores de porcos. E ele estava apacentando a manada de porcos. E quando eles viram os porcos se precipitando abaixo, tudo possesso por demônio, eles ficaram perturbados, agoniados, e ao mesmo tempo, olhando para aquele homem que estava sã, eles correram e foram até a cidade para anunciar o que estava acontecendo, porque esse gadareno, ele já era muito famoso por tudo quanto ele estava fazendo e amedrontando Gadara. Continue. Então saíram para ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem. Perceba, estamos falando agora do gadareno. Quando vieram até Jesus, encontraram esse homem como? Acharam então um homem de quem haviam saído os demônios, vestido, e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Perceba o que eu estou falando. Jesus tem essa preocupação, além de mostrar para ele a libertação, a verdade, aquele homem estava agora vestido. Isso é o social. Jesus se preocupou com o social. Jesus se preocupava tanto com o social que quando Jesus está em um lugar um pouco deserto e Jesus está ensinando, de repente os seus discípulos, isso é Bíblia que eu estou falando para vocês, e os discípulos se aproximam de Jesus e falam: olha, vamos despedir o povo porque a hora já é tarde e a gente não temos aqui como dar de comer. Jesus olha para ele e fala: dai vós de comer. Aí um vai dizer: se nem que tivesse tanta quantidade de pães dava para alimentar esse povo todo.
Então perceba que quando Jesus expressa dai-vós de comer, Jesus está mostrando para os seus discípulos, para aqueles que o seguem, que é necessário cumprir o social. Continue lendo para a gente concretizar esse texto e ir para outro. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Olha o que Jesus vai falar para esse homem agora liberto. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Você está entendendo aí, irmão? Aquele homem tem um encontro com Jesus, Jesus liberta ele, veste ele. Ele sente o desejo de querer ir junto com Jesus, entrar no barco para outra margem. Jesus manda que ele vá para onde? Para casa. Porque ele não tinha mais o convívio familiar. Volta para a tua casa. E a Bíblia diz que esse homem começou agora a pregoar. Ou seja, ele começou a anunciar tudo aquilo que Jesus tinha feito na vida dele. E é isso, irmão, que nós temos que fazer todos os dias. Anunciar o que Jesus tem feito nas nossas vidas. Faça isso. Às vezes você pode olhar para você e até dizer, mas alguém já sabe o que aconteceu comigo. Continue falando, porque tem alguém que quer ouvir da sua boca o que Jesus fez com você. E quando você abrir a sua boca e falar o que Jesus fez, vai ter muitas pessoas que vai ter o prazer de conhecer o Deus que você serve. Segundo a história, esse gadareno se tornou um grande missionário em Gadara e ganhou muitas almas para Jesus. Não tenha medo, não tenha vergonha de abrir a sua boca e dizer quem você era e quem você é hoje. Não tenha medo e não tenha vergonha de dizer os caminhos que você andou e o que você é hoje na presença de Deus, porque o teu testemunho vai fazer com que muitas pessoas, até na tua casa, na tua parentela, tenham o prazer e o desejo de conhecer o Deus que você conheceu. Faça isso, pregue, anuncie, mostre o Deus que te tirou da ilusão que você vivia e te trouxe para a sua gloriosa presença. Esse homem teve esse prazer. Eu quero fazer uma imaginação bíblica, esse homem chegando em casa, porque a Bíblia diz que ele tinha casa, porque Jesus mandou ele ir para casa. Se Jesus disse vai para casa, porque ele tinha casa, e quem tem casa tem família. Imagina aquele homem chegando na porta, batendo. A família, meu irmão, parece que quando eu começo a ler um texto, eu entro na história e vou lá para a porta dele. Eu imagino ele lá na porta, batendo na porta. De repente alguém abriu a porta, quando olhou se assustou, mas quando olhou o seu semblante já era outro, a sua fisionomia era outra, olhou para o seu corpo, não estava nu, nem tampouco com corrente, nem cordas amarradas nos seus pés, mas estava vestido. E aquele homem agora vai ter o prazer de abrir a boca para a sua parentela. Começou de casa, abrir a boca na sua parentela e dizer: eu me encontrei com um homem que está andando por aí, que está fazendo com que cego veja, surdo ouça, mudo fale, paralítico ande. Este homem foi ao meu encontro quando eu estava escravizado, me libertou. Hoje eu estou aqui e eu quero falar dele para vocês. É isso que Deus quer que você faça. Desperta hoje e começa a falar para a tua parentela, para a tua casa, para os teus vizinhos. Fala para eles quem tu era.
e mostra para eles quem tu é hoje. E o nome de Jesus vai ser glorificado, e você vai ver pessoas olhar para ti com mais respeito e dizer: se Deus fez da vida dela e na vida dele, vai fazer na minha também. Esse é o primeiro texto social que Cristo estabelece como uma doutrina social. O segundo texto, você vai agora para... Nós vemos Lucas quanto? 8, né? Agora você vai para Lucas 10. A partir do versículo 25, se não me foge a memória, é a narrativa do bom samaritano. Esse é o segundo texto que vai narrar a respeito da doutrina social de Cristo. Ele vai mostrar como que a sua igreja tem que fazer. Lucas capítulo 10, a partir do 25. Leia bem alto com força. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, todo o teu entendimento. Esses são os 2 mandamentos que se resumem em tudo: amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Mandamento. E quando você cumpre esse mandamento de Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, Jesus vai mostrar aqui como que é amar o próximo. Jesus vai ensinar nesse texto para o doutor da lei como que é amar o próximo. Que uma coisa é nós falar: temos que amar o próximo, eu amo o próximo. Ama. Você vai ler esse texto e você vai ver se você ama o próximo. Porque Jesus ensina para o doutor da lei a regra do amar o próximo. Isso é doutrina social. Continue. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondeu Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando, se retiraram, deixando meio morto. Esse homem vinha de onde, filho? Ele descia ou ele subia? Descia. Ele descia. De onde? Oi? Jerusalém. Jerusalém. Ele descia. Esse homem, ele era mercador. Esse homem descia porque naquela época, os irmãos sabem que infelizmente chegou uma época em Jerusalém que fizeram do templo, da casa de Deus, negócio. Que quando Jesus entra no templo para purificar, Jesus começa a derrubar tudo e diz assim: a minha casa é casa de oração, mas vós tem feito como covil de ladrões. E Jesus pega e derruba tudo que estava dentro do templo. Pega um chicote e mete o pau para cima em quem estava no meio. E saiu todo mundo correndo. Isso é Jesus. Derrubou tudo e disse: a minha casa é casa de oração. Esse homem vinha de Jerusalém. Ele vinha de um momento como esse. Ele vinha de um momento de negócio descendo. Só que quando ele vem descendo, ele tem um encontro com um malfeitor. Com alguém que ali vai saquear o que ele tem, rouba o que ele tem. Eu queria que o senhor aumentasse mais esse ventilador, por favor, Sinério. Rouba tudo que ele tem. E além de roubar o que ele tem, bate nele, machuca ele, e a Bíblia vai dizer que deixa ele quase morto. Esse homem estava totalmente inconsciente de tanta pancada que levou. Esse homem sangrava. Aí Jesus vai dar um exemplo usando esse texto, essa parábola. Vai mostrar o que é amar o próximo.
Porque nesse período que ele vem descendo e que roubam ele, que ele cai no chão e está caído ali, a Bíblia vai dizer que sobe. Quem é que sobe, filha? Nesse período em que ele está caído. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Peraí, quer dizer que o mercador, o que foi roubado, ele fazia o quê? Ele descia. E quer dizer que quem descia também? O sacerdote. Porque onde era o lugar do sacerdote? No templo. Sem sombra de dúvida, nesse dia o sacerdote tinha ensinado alguma coisa. Ele tinha falado, podemos dizer, alguma coisa relacionada ao amor. Mas na prática, passou de longe. Amar o próximo, passou de longe. Porque segundo a lei, dizia que o sacerdote, ele não podia tocar em cadáveres. Então, quando ele vê aquele homem quase morto, não estava morto, mas quase morto, ele passa de lado e nem sequer investiga se aquele homem estava vivo ou não para o socorrer. Ou seja, ele tinha na teoria uma fala, mas na prática passava muito longe. Continue lendo. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, o qual, ao vê-lo, passou de largo. E de igual modo também um levita. Você sabe qual era a função do levita? Eu quero ensinar, eu já trouxe um ensinamento aqui, eu já trouxe ensinamentos, eu não vou repetir ensinamento. Irmãos, eu fico até achando engraçado quando eu vejo alguém postando cartazes e todas as coisas. Levita, fulano de tal, levita, irmão, isso não existe mais. Primeiro, para ser levita, tem que ser da tribo de Levi. Quem é da tribo de Levi, irmão? Você não vai ver ninguém de tribo nenhuma da época sendo levita, só da tribo de Levi. Era específico para a tribo de Levi. A pessoa quer pegar porque tem uma voz, porque canta. E quem disse que levita era para isso? Levita cuidava de tudo dentro do templo, irmão. Organizava as coisas da casa de Deus. Tem gente que fala cada bobagem, irmão, que só o sangue de Cristo. Mas deixa para lá. Quem não me estuda fala isso mesmo. Tá, continue. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, o qual ao vê-lo passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem. Irmão, perceba, passa sacerdote e quem? Levita por ele. Ninguém dá a mínima para a situação daquele homem caído. Ninguém estende a mão. Mas quando a Bíblia vai citar do terceiro personagem, não diz o seu nome. Porque você tem que fazer e não precisa aparecer. Vou abrir parênteses aqui. Quando a gente realiza uma obra social, quando é uma questão com criança, brinquedo, parque, como a gente fizemos, não há problema nenhum você registrar. Se é uma obra social de entregas de cesta básica, como nós vamos fazer aqui, eu estou projetando para isso. O que a gente vai fazer também? Eu já expliquei lá no grupo como que a gente vai fazer. Simples. As irmãs com as suas fardazinhas vai estar segurando a cestinha. Priscila vai poder registrar as irmãs. E pode registrar os irmãos da igreja. Mas a pessoa que vem de fora, que está recebendo aquela doação, a gente não resiste a elas. Porque eu não sou de acordo com isso. Eu não sou de acordo quando uma igreja vai entregar uma cesta básica e pega a cesta básica e entrega na mão de alguém e a pessoa vai ali e tira uma foto. Eu, na minha concepção, eu acho muito constrangedor uma igreja que faz assim. Eu não digo se aquela igreja conseguiu uma arrecadação boa para fazer uma obra social. Aquela igreja registrar ali aquelas coisas tudinha, registrar os obreiros, aqueles que estão envolvidos na obra social, ali com a cesta, seja lá o que for, em mãos. Mas na hora de entregar, pode registrar até a mão da pessoa, recebendo, mas não o seu rosto e nem o seu corpo. Eu não sou de acordo com essas coisas. Nenhuma obra social relacionada à alimentação
gente possa realizar aqui, a gente registra o rosto de ninguém. É assim que nós trabalhamos na obra social. E é assim que a gente vamos fazer. Perceba que o samaritano ali, ninguém sabe, Jesus vai citar a parábola, mas ninguém sabe nem quem era esse samaritano. Mas esse samaritano vai fazer um papel que nem o sacerdote e nem o levita fez, que foi ter amor ao próximo. Quem tem amor ao próximo, irmão, você não suporta ver alguém em dificuldade e você sabendo que pode fazer alguma coisa, mas você prefere não fazer. Quem tem amor ao próximo, é impossível que veja alguém em dificuldade, veja ou tenha conhecimento e não faça. Esses dias eu recebi uma mensagem, eu não vou citar, de alguém da igreja, sobre alguém que estava em socorro, passando dificuldade. Eu particularmente fiz minha parte, sem divulgação, sem me apresentar. Pastor Jailson fez isso, aquilo. Eu até disse, esqueça que eu vim aqui fazer isso. Nunca abra a boca e diga, o pastor da igreja falando de tal veio aqui e fez isso. Não faça isso, porque a glória é de Deus, não é minha. Eu apenas sou um instrumento, você é apenas um instrumento que Deus está usando para abençoar as vidas. Então o samaritano, não é citado o seu nome porque não precisa aparecer o nome. Agora, se eu faço uma obra social relacionada, uma doação de brinquedo, não tem problema você tirar uma foto ali registrando aquela criança, pegando aquele brinquedinho que eu acho lindo, obra social com criança. Não tem preço você ver o sorriso de uma criança. Então esta é a forma que a DMP trabalha na obra social. Vai entregar uma cesta básica para alguém, não registra, não se tira foto, leva e diz, Deus te abençoe. E assim a igreja vai realizando a obra de Deus. Eu já vi mesmo em redes sociais fotos sendo postadas de pessoas recebendo na porta de casa uma cestinha, e você olha no semblante daquela pessoa, você vê que aquela pessoa ficou constrangida. Você vê que aquela pessoa ficou toda sem jeito. Porque, irmãos, tem pessoas que têm esse sentimento. Muitas das vezes são pessoas que até precisam, estão passando por necessidades. A gente socorre, a igreja socorre, você vai lá, socorre, mas você vê que às vezes as pessoas ficam constrangidas. Então, para você não deixar aquela pessoa constrangida, o que você vai fazer? Entrega e diz, Deus te abençoe, em nome de Jesus, e segue seu caminho. Somente isso. Outra coisa importante, obra social não é barganhar. Pastor Jailson não faz obra social para barganhar. Há muitas igrejas, eu cito porque eu já fui de algumas aí, raízes. Eu nunca fui de fundo de quintal. Eu só fui de igreja raiz. Que quando faz uma obra social, faz para querer algo em troca, de volta. Isso não é obra social. Obra social você faz com a mão, a outra não vê. Você estende umas mãos, a outra nem viu que você estendeu. Obra social é feita sem querer nada em troca. Tem gente que quer fazer obra social para puxar pessoas para a igreja. Isso não é obra social. Obra social é em parte, é amor ao próximo, é socorrer as pessoas, é ajudar aquele que necessita. Isso é obra social. Agora, se a pessoa vem congregar, vem participar de um culto ou não, é com a pessoa e Deus. Mas a igreja não se preocupa com isso. Pastor Jailson não faz obra social desse objetivo.
Eu prego o Evangelho para as pessoas virem a Cristo. Eu prego o Evangelho para as pessoas encontrar Jesus. Eu prego o Evangelho para as pessoas se aproximar de Deus. Eu faço obra social para socorrer as pessoas. Eu faço obra social porque eu cumpro o que Cristo estabeleceu: amor ao próximo. Certo que é bem verdade que a obra social, ela fala muito, meu irmão. A obra social fala muito na vida de alguém. Fala de uma forma tão linda que muitas das vezes eu já presenciei. Eu particularmente já presenciei porque eu vivi isso. Eu particularmente tenho informações de pessoas passando muita dificuldade e eu chegar a socorrer. E eu chegar para aquelas pessoas e dizer assim: eu posso fazer uma oração pela família de vocês? Pode sim. Eu estender as mãos e abençoar aquele lá, agradecer por ter me recebido ali, e sair, e aquilo ficar na mente da pessoa. Nunca imaginei que alguém da igreja viria aqui me socorrer num momento desse. E com isso, querendo ou não, nasce dentro daquela pessoa o desejo de conhecer a pessoa primordial que motivou aquele irmão e aquela irmã levar o socorro, que é Cristo Jesus. Então perceba que em tudo o nome de Jesus é glorificado, irmão. Em tudo. Tudo que nós fizermos, tudo que a igreja fizer, tudo que você fizer, faça com amor. E saiba que isso se torna, na vida de muitas pessoas, uma semente plantada, que haverá resultados futuros. Irmão, não tem coisa melhor do que a gente ajudar o próximo. Não tem coisa mais gratificante. Eu queria ser um pastor de condições. Eu vejo tantos que têm condições, irmão. Tantos. Aí eu sou, às vezes tem alguém que pode me assistir depois e dizer assim: o senhor está falando isso que o senhor não tem. Não, estou falando isso porque eu conheço quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu vejo tantas pessoas, irmão, com tanta preocupação. Pastores com um carro de 300, 400 mil. Carros importados, nada contra. Enquanto muitas das vezes tem alguém na rua dele passando fome. Pastores que pegam os dízimos, as ofertas e vai construir riquezas para si. Onde na verdade às vezes, irmão, esquece de socorrer. Eu vou dizer uma verdade aqui só para os irmãos terem uma noção. Eu já socorri pessoas aqui dentro de Batadeiras, irmão, de igrejas grandes aí, no silêncio. Chegavam e diziam: tá aqui, olha, esqueça que o irmão Jair subiu aqui. Tá aqui. E aquela pessoa olhar assim e dizer: eu solicitei a minha liderança, e a minha liderança disse que não tinha condições. Irmão, a igreja, ela pode ser grande, ela pode ser pequena. Uma igreja que abre a boca para um membro da igreja, para um congregado na igreja, para uma pessoa necessitada que procura a igreja e dizer que não tem condições de fazer, é mentirosa. Pode não fazer muito, mas pouco faz. Pode não fazer tudo, mas alguma coisa tem que fazer. Quando solicitado. Então esse samaritano, ninguém sabe nem quem era. O que foi que ele fez, filha? Olha aí, isso é amor próximo, isso é doutrina social. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Por que ele se moveu de íntima compaixão? Por que ele se moveu de íntima compaixão? Ele se moveu de íntima compaixão porque ele tinha o amor pelo próximo. Que
tem o amor pelo próximo, tem compaixão pela situação das pessoas. Continue lendo. E aproximando-se, atou-lhe as feridas. Primeira coisa, ele viu o sangramento, ele fez um primeiro socorro ali. Ele viu o sangramento, ele atou ali, estancou o sangramento. E o que foi que ele usou? Deitando-lhes azeite e vinho. Você acha que azeite e vinho era barato naquela época? Era algo de muito valor. Mas ele viu a necessidade daquele homem caído. Ele disse: não importa o valor que isso tenha, eu tenho que usar e socorrer ele. Se todo mundo pudesse olhar para si, irmão, e dizer: não importa se eu tenho muito ou se eu tenho pouco, mas o pouco que eu tenho eu vou fazer, e não quero saber, eu vou fazer. Mas às vezes as pessoas não fazem porque fica falando assim: se eu fizer falta. Não falta. Se você fizer com amor, se você fizer de coração, não falta. Está aqui ela sabe quantas das vezes nós dois abrimos o nosso armário e dividimos o pouco que tinha lá dentro assim, ó. Ficamos só com uma coisa básica para uma semana, dividindo, rachando no meio e socorrendo as pessoas. Porque eu só falo o que eu prego, viu, irmão? Eu só ensino o que eu prego, o que eu vivo. A gente fizemos quantas vezes aqui nesse bairro. E quando chegar antes mesmo de findar o que tinha no armário, Jesus proveu o dobro do que a gente tinha antes. Glória a Deus, glória a Deus. Peça para que Deus coloque esse amor no seu coração. Continue lendo. Pondo-lhe sobre a sua cavalgadura. Agora sabe o que ele fez? Levantou o homem que estava ferido. Levantou o homem que estava caído. Isso é social. Além dele agora pegar aquilo de valor que tinha para colocar em cima sobre as feridas daquele homem, ele agora vai pegar e colocar sobre a sua cavalgadura. E sabe para onde ele vai levar? Olha para onde ele foi levar o homem. Para uma estalagem e cuidou dele. Você sabe o que é uma estalagem? Estalagem naquela época era um setor médico. Era um setor onde pessoas cuidavam de feridos. Era onde se tratava de pessoas que estavam em alto grau de ferimento sobre o seu corpo. E esse homem, que não é identificado o seu nome, que não conhecia aquele homem que estava caído, atou as feridas, colocou sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem. E sabe o que foi que ele fez? Isso é social. Sabe o que foi que ele fez? O que foi que ele fez isso aqui? E cuidou dele. E partindo no outro dia. Presta atenção, cuidou dele. Mas antes dele ir embora, sabe o que foi que ele fez? O que foi que ele fez? E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu Investimento. ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Isso é social. Você está entendendo, irmão? Isso é obra social. Isso é socorro. Isso é socorrer o que precisa. Isso é socorrer o necessitado. Se todo mundo fizer um pouco, a gente faz muito. Eu vou repetir, vou ser bem claro aqui, bem aberto. Se cada um de nós, membros dessa igreja, fizer um pouco, não precisa ser muito. Se cada um de nós pegar e unirmos as mãos, colocar esse amor no coração, unirmos as mãos, toda a igreja, o pouco que cada um fizer, quando somar, vai ser muito. E o nome de Jesus vai ser glorificado, irmãos. Estou chegando no final, falta 10 minutos. Meu Deus, 10 minutos, não vai dar para terminar. Vamos para o último texto, filha. Vai para o texto oficial da leitura, Mateus 25. Mateus 25. Leia a partir do 31, por favor. Vamos ser rápido para ganhar, pelo menos para mim interpretar isso aqui. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos, meu Pai, possuí por herança
o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora preste atenção, porque esse texto é um texto primordial dessa doutrina social que Cristo nos ensinou. Porque Jesus agora vai mostrar uma coisa, irmão, que vai dar um nó na cabeça de quem estava ouvindo ele. Porque de primeira informação eles não entenderam o que Jesus queria falar. Quando Jesus cita essas verdades aqui, logo que eles ouviram, eles não entenderam. Versículo 35. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste. Presta atenção, porque Jesus está dizendo aqui agora, olha, eu tive Fome. a primeira coisa, fome. Deste-me de comer. Ele vai dizer, tive o quê? Sede. Sede. Me deste de beber. Era o quê? Estrangeiro. Me hospedaste. Isso é social. Quando Jesus está falando isso aqui, aí ele vai acrescentar mais uma dosagem mais profunda no versículo 36. Estava nu e vestiste-me. Porque quando Jesus cita isso aqui, ele está se colocando como que fosse ele. Jesus está dizendo aqui para os discípulos, nesta palavra de inicial, dando a entender para aqueles que ouviram, que Jesus estava falando dele próprio. Eu tive fome, eu tive sede, eu era forasteiro. Como que Jesus estivesse falando dele mesmo. Ele estava nu, me vestiste, estive doente, me visitaste, estava preso. Fosse o que, irmão? Vende. Perceba que Jesus usa essas verdades como que fosse ele, como que tivesse acontecido com. Aí eles não entenderam. Aí o versículo 37 diz assim, ó. Então perguntaram, porque quem tem dúvida pergunta. Então eles perguntaram. Então perguntaram os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Perceba que eles não entenderam o que Jesus tinha falado de início. Porque na mente deles, como que a gente alimentou Jesus? Quando foi isso? Se ele que tem nos alimentado, se ele que tem pegado 5 pães e 2 peixinhos, multiplicado, alimentado toda a multidão, e ele agora está dizendo que nós o alimentamos? 39. E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver? Ele está dizendo, quando foi que tu estava enfermo? Quando foi que tu estava preso? Porque eles não entenderam de início que Jesus estava ensinando nessa doutrina social. Continue. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Entendeu o segredo, irmão? Jesus agora vai interpretar e vai dizer, olha, quando você fazer esses pequeninos, quando está falando desses pequeninos, está falando do seu próximo. Quando você faz a qualquer um deles, quando você dá um copo de água, quando você veste uma vestimenta neles, quando você alimenta, quando você socorre, tudo isso que vocês fizerem, vocês estão fazendo a mim. Vocês estão entendendo a gravidade, irmão, da importância da obra social, que quando nós fizemos isso, quando nós realizamos, nós estamos fazendo como para o Senhor. Porque quando você socorre alguém, você está fazendo como que está fazendo ao Senhor. E Jesus lá de cima olha para você e dizendo, é isto aí que você tem que fazer. Você está cumprindo o que eu ensinei. Os irmãos conseguem entender o que eu estou falando? Social. Jesus está dizendo, quando vocês fizerem a estes, vocês estão fazendo a mim. Todas as vezes que você socorrer alguém, saiba de uma coisa. Eu vou encerrar agora que já deu 9 horas. Todas as vezes que você socorrer alguém, lembre desse texto. É como que você está fazendo a Cristo. Toda vez que você alimentar alguém, investir, visitar um doente que está doente, alguém que está aprisionado, e você vai ali e socorre
e ajuda. Estenda as mãos, você está fazendo a Cristo. Então grave essa palavra, isso é o social. E nós, como igreja, nós temos que estarmos atentos para essa realidade e não deixarmos e realizarmos nunca. Fazia tempo que eu estava inquieto com isso. Eu falava direto para ela. Está saindo um som meio estranho nesse fone, né? Daqui a pouco eu vou olhar aí. Então é importante, irmão, todas as vezes, eu falava muito para a Arielle, tem algo que está me inquietando e a gente precisa fazer. A gente precisa, porque eu conheço a Bíblia, eu conheço, irmão, o que Jesus estabeleceu para a sua igreja, para que nós possamos realizar. Então não podemos deixar de realizar. Uma coisa é quando nós não sabemos, outra coisa é quando você tem um conhecimento que você ouviu, sabe como tem que ser feito e se torna uma pessoa negligente. Para mim tanto faz. Cuidado, porque você vai estar descumprindo o que Cristo estabeleceu. Não é o pastor Jair que estabeleceu a doutrina social ou a obra social, é Cristo. Então quando nós não cumprimos, nós estamos sendo desobedientes à palavra de Deus. Fique de pé. Deus abençoe Valéria, né? Valéria, Deus te abençoe a todos os irmãos aqui presentes, o primo da nossa diaconisa Ciene, enfim, a todos. Amanhã é o ciclo de oração com as crianças, não é isso? Ciclo de oração com as crianças. Vou ver quem eu vou botar para pregar amanhã. Fica atento, vou botar uma criança para pregar amanhã. E dirigir também. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela tua graça, bondade e misericórdia, pela tua palavra transmitida aos nossos corações. Senhor amado, muito obrigado por esse ensinamento desta noite, Senhor. Que o Senhor possa cada dia nos dar graça, Senhor, nos dar sabedoria, nos dar estratégica para que possamos a cada dia cumprir a tua palavra, cumprir o teu evangelho como verdadeiramente tem que ser feito. Ó Deus, nos ajude, ajude a tua igreja para que possamos, Senhor, a cada dia juntos fazermos mais pelo teu reino, pois o dia é cumprido, o tempo é chegado e a hora também, e nós temos que fazer o melhor, Senhor. Porque para nós o Senhor tem feito o melhor, então nós temos que fazer o melhor em prol do teu reino. Coloca o amor, coloca o prazer, coloca o desejo no coração para a glória do nome de Jesus. Leve em paz a cada um dos teus filhos, guarda, livra e protege. Pedimos a tua bênção hoje e sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. A igreja diz amém. Está encerrado, eu cumprimente os nossos irmãos.